Olá, pova, eu sou a Issa. E eu sou a Heidi, sejam bem-vindos ao Hipopoticamente Falando. E no último vídeo ali, a gente soltou uma bomba, né, falando ali que a René é, na verdade, um membro da realeza. E aqui viemos explicar por que ela é um membro da realeza. Então vamos aos fotos. Então vamos aos fotos e fatos. No trailer mais famoso do filme, é dito que Barbie e suas amigas eram todas princesas, mas depois essa ideia foi deixada de lado e fizeram mais parecido com o conto original, onde apenas Atos tinha origem nobre. Mas elas não são princesas comuns. Além de mencionarmos que ela é inspirada em Atos, que é um conde, na abertura do filme nos dá a maior confirmação de que ela é uma princesa. Sim, gente, nessa abertura tem segredos que muita gente não percebeu. Quando mostra a cor de cada uma delas, há objetos em evidências no fundo que tem a ver com a personagem. No de Aramina, uma rosa que remete à sua primeira aparição, também fazendo uma referência ao ar poético dela, porque várias vezes ela imita a frase de Shakespeare, o que é um pouco contraditório no livro. Shakespeare chega a ser mencionado sim, mas não desse modo. Aramis, como a gente sabe, ele fazia seus poemas próprios, né? Ah, sim, os poemas que estavam escrevendo na estalagem. E as pessoas comentavam que o Aramis deixava Shakespeare no chinelo, os poemas deles eram muito melhores do que o de Shakespeare. Só que no caso da Barbie, a Aramina praticamente copia o Shakespeare, ela fica falando as frases deles. Ele não faz poema próprio. Ela fica imitando ele, falando as frases que ele fala. Mas que luz é essa que emana da janela? Mas, voltando à abertura, aparecem também suas armas, os leques dela e um arco e flecha, podendo dizer que anteriormente esse era pra ser a arma de Aramina e não de René, mas depois foi totalmente retirado do filme por ser uma arma violenta demais que eles não estavam conseguindo encaixar muito bem, usada apenas no treinamento delas e eles usam meio que um violino como arco e flecha. Além disso, no treinamento delas, a Aramina também treina com as flechas, no caso ela fica treinando os reflexos dela, tipo batendo nas flechas. No de Corine aparece um moinho relacionado a que ela é uma garota do campo e remete à sua primeira aparição também. Uma espada, que é a arma principal dela, e o balão, que simboliza a primeira vez que ela salvou o príncipe, e também os sonhos, né? Porque o balão representa nesse filme muitos sonhos, tanto delas como do Louis, tanto que no final mostra as pétalas de flor lá caindo, tipo, o sonho realizado delas. No de Viveca aparece uma tesoura, marca de sua primeira aparição, também referente a esse negócio com moda dela. Tem a máscara, o marco mais importante dela no filme, criando todos os vestidos para o baile e os disfarces. E também tem o manequim, podendo dizer que ela também tinha uma origem como costureirinha antes, até porque sabia costurar. Então também é provável que, tipo, ela fosse filha de alfaiates, de costureiros lá, que faziam as roupas dos mosqueteiros. Tanto que ela fala que os mosqueteiros têm as roupas deles muito chique. E os mosqueteiros são tão chiques. E as roupas azuis deles são incríveis. Aí ela pegou e falou, não, eu vou ser mosqueteira. Só que ela acabou virando criada lá do palácio. Isso, ela queria virar mosqueteira porque ela viu os mosqueteiros desfilando a roupa que ela fazia, as roupas, ela falou assim, por que eu não posso usar? Porque eu também quero ser. Tanto que elas fazem, né, depois elas têm a versão delas. Isso. Mas o de René é o mais interessante, pois ao violino e a fonte, marcas de sua primeira aparição, e a fonte também simboliza, né, os sonhos, os desejos, e também foi o início ali da amizade e rivalidade com Corine. Há também a Flor de Lis, marcos também que está bem visível na história de Atos por causa da Milady. E há também nada mais, nada menos do que uma coroa. Isso mesmo, uma coroa, e não uma simples coroa, e sim a coroa que um rei e uma rainha usaria, dizendo que ela era a próxima herdeira do trono, do reino dela. Outro fator interessante é que no baile todas as meninas fingem títulos. Uma fala que é Lady, outra fala que é Condessa e outra fala que é Duquesa. Mas a René não finge nenhum título, ela simplesmente dá seu nome falso, falando que é Happy Birthday ou Liz Niver, né? Então ela não tem o título. Liz Niver! Isso porque o Atos ele não gostava nem um pouco de relacionar seu passado, ele não gostava também nem de mentir. Enquanto todos os outros se relacionavam com pessoas da corte e sonhavam em ser da corte, ele não falava nada, ele falava, não, passando, não quero nada não. É por isso que ela acaba não dizendo nenhum título, porque ela também não quer se lembrar. E também um detalhe muito curioso é que quem dá a ideia dela mudar o nome ali pra falar pro homem que tá anunciando os nomes é a René. É só não dar o nome verdadeiro. Então a René já sabia, tipo, que ela tinha que falsificar o nome. Aí ela que tá, tipo, tô anunciando o nome, o que a gente vai escrever? Ela fala, não, é só não dar o nome verdadeiro. Então, o que quer dizer que provavelmente René nem era o verdadeiro nome da princesa que fugiu do reino. Da René, esse não é o verdadeiro nome dela. Porque ela porque do Atos também não era. Isso, ela está escondendo a verdadeira identidade dela. Aí ela pegou, eu vou precisar criar outra identidade aqui, pera aí, vamos ver. Provavelmente, assim como a história de Atos, René fugiu escondendo sua verdadeira identidade. Talvez até foi dada como morta pelas pessoas. Mas não, ela não estaria marcada com a Flor de Lis, assim como Milady, porque a Flor de Lis também é símbolo da realeza e é um dos brasões dos mosqueteiros também. Tipo, a Milady tá marcada com a Flor de Lis, quer dizer que ela foi marcada pelo reino da França. A Flor de Lis simbolizava o reino da França, no livro. E aí queria dizer que ela tava marcada ali por causa do reino, assim, porque ela fez alguma coisa horrível. Contra o reino. Contra o reino. Além disso, a própria Helene tem uma bengala de flor de lis, mostrando que ela também tinha um passado com os mosqueteiros, o que fortifica a nossa teoria dita antes que ela poderia ser esposa ou filha de um mosqueteiro.
A René seria uma princesa herdeira fugitiva, talvez por casamento forçado ou por alguma outra coisa que a desagradou muito. Aí ela pegou, vou meter o pé mesmo. Ela provavelmente não é uma princesa da França, senão o Louis teria reconhecido, e ela seria tipo uma irmã do Louis, né? Ela poderia ser da Inglaterra, Espanha ou Áustria, reinos bem presentes nos livros. Mas acreditamos mais que ela seja da Inglaterra, que fugiu para o país rival para que ninguém encontrasse. Porque ninguém acharia que ela teria audácia suficiente para fugir para o país rival e se esconder no palácio ainda por cima. Tipo, o plano foi arquitetado perfeitamente. Atos teria bolado um plano desse. Tipo, os dois países não se gostavam. Ela falou assim, eu vou fugir justamente pro país. E eu ainda vou pro oceano, palácio que estão e vou morar pra... Porque ninguém vai achar que uma princesa vai esconder no palácio. Do rival ainda, do reino inimigo. Perfeito, René. É a mesma coisa ali da Gothel com o Wilhelm, que ela se escondeu no reino do Frederick. Exatamente. Quando a rainha fugiu, ela não tinha acesso às armas. Então, no filme, mostra que ela lutava com armas escondidas, como o colar e a funda. Até porque a Corinne fala que ela é boa nisso e dá essa função pra ela. Isso. Não precisar de armas escondidas nas roupas. Tu pode fazer isso, René? Tipo, que você sabe? Foi um detalhe que foi excluído durante o filme. Então só ficou aquela coisinha ali, tipo, como se ela estivesse confiando cegamente. Mas não, porque antes ela já deve ter mostrado que ela já era habilidosa com isso, mas foi cortado do filme, infelizmente. E antes mesmo do treinamento de Helena, ela tinha em mente que deveria atingir pontos estratégicos do inimigo, como a mão para desarmar, e ela é a única também a mirar em um dos cavaleiros de armadura, enquanto Aramina e Corinne se amostram e Viveca mira em velas. Amadoras. Ela fala assim, não, peraí, eu tenho que mirar justamente no meu inimigo, porque quando ela foi fugir do palácio, ela teve que mirar nesses caras pra desarmar, nos cavaleiros, então, tipo, dá pra ver como ela fugiu. Ela fugindo deveria ter sido muito épico. Seria engraçado se tivesse começado com ela fugindo, só que, tipo, não mostrasse que é ela. Tipo, mais ou menos a gatuna, coisa lá no começo, e depois cortasse pra Corinne na fazenda. Sim. Só que aí o filme ia ter umas 500 horas, mas a gente ia assistir de boa. Seria legal se fizesse uma série, que, tipo, Os Mosqueteiros, ele é mais pra ser uma série num filme. Mas de vez a Mattel fazer uma série falando mais dos filmes da Barbie, eles criam histórias novas que não se contradizem. E fazem continuações... Que se contradizem, não que não se contradizem. Não, tô falando séries que não coisam nada, entendeu? Que não afetem nada. Isso, e aí eles querem fazer um filme em continuação que tem a ver com outro filme, mas não se contradiz, é tipo... Se contradizem. Mas se contradiz, vai tipo... Nossa, tipo... Vida de Sereia 1 e 2 é legal, mas os dois não se conectam. René queria também ser mosqueteira e esquecer todo o passado e começar uma nova vida na França. Provavelmente ninguém nunca vai achar ela. O mais interessante é que ela nem teve dificuldade pra falar francês, porque como ela era uma princesa, vai saber quantos outros idiomas ela não sabia. Ela também sabia que ela é bem estudiosa também. Isso, ela sabia tocar outros instrumentos, sabe? Essas coisas não era... O violino era o preferido dela. Mas ela sabia tocar outros também. Ela não precisou ser ensinada a dançar, ela já sabia. Eu fico imaginando, né? E ela também dá ideia, porque provavelmente o vestido que ela fugiu do palácio foi bem prático. Porque ela fala, o vestido tem que ser bem prático. Eles têm que ser práticos. Mas é claro. Aí a Viveca fala, não, tudo bem, eu vou fazer aquele bolo ali, ninguém vai desconfiar o que tem por baixo. Fico vendo a cara dela quando ela pegou assim, ela falou assim, o que a gente vai fazer? Vamos voltar pra casa e esquecer tudo isso. Ah, René, não. Corinne, deixa eu ir com você, Corinne. Não, ela não ia, tipo, ela foi expulsa do palácio, mas só que ela também tinha outros empregos pra estar lá. Ela poderia trabalhar numa estalagem, poderia trabalhar numa outra tipo de coisa. E assim vai, né? Pois é. É que ela é mais ou menos que nem a Milady, ela é flexível a qualquer coisa. O engraçado é que ela, que seria, tipo, vamos supor, a menina mimada por ser uma princesa, ela fica, tipo, xinga a Corinne, ela é só uma garota do campo que não vai aguentar mais que uma semana na cidade. Ela é só mais uma garota do campo que não vai aguentar mais que uma semana na cidade. E ela tava lá aguentando, né, sendo uma princesa. Mas o filme esconde totalmente essa história dela para dar mais atenção à trama principal de Corinne e Louis. O que nos deixa um pouco chateados, né? Até porque eles deixaram todas as outras. Se a Corinne terminasse com o Louis... Tudo bem, deixa o Louis lá. Eu concordaria de boa, tipo, falar deles. Mas eles não ficaram juntos. Então por que não falou um pouco mais da história da Aramina, da Viveca, da René, principalmente? Tipo, escondeu elas. Elas falam poucas frases. Dá raiva. E nada do passado delas também, né? É. Sendo que no livro mesmo, o D'Artagnan é louco pra saber do passado deles. E descobre. Não, eu acho que o único passado que fica um pouco assim de lado... É o do Porthos. É o do Porthos. Porque o Porthos ele foi muito esquecido na fila do pão. É muito ditado. No começo do livro, o Porthos aparece muito. Ele é muito legal e depois ele vai sendo esquecido. Provavelmente as Três Mosqueteiras teriam uma continuação, mas foi deixado de lado. Acabamos de receber uma notícia sobre um complô contra o rei. E quem sabe nesse filme diriam mais sobre o passado de cada uma, né? Vale a pena sonhar. É uma pena que deixaram o projeto da René totalmente de lado. E sinceramente, hoje em dia eu espero que eles não façam a continuação. Porque senão a Barbie vai ter essa cara aqui, ó. Imagina a Corinne com essa cara. Não, fora que os roteiristas não é mais os mesmos e já foi, é outra década já. Outra década não, né? Já é outra coisa. É, outra década! Meu Deus! Meu, a gente tá muito velha!
Tá, mas prossegue aqui. Vamos tricotar umas meias. Não, e além da René não ter o verdadeiro nome dela, que a gente tá falando que foi mais um disfarce, Porque ela é uma princesa fugitiva. isso explica um pouco que ela tem o nome do Aramis, né, do livro, em homenagem. E também deve lembrar que o Porthos e o Aramis também escondiam seus nomes. Aramis e Porthos não eram os nomes deles, eram os nomes deles de guerra. Ninguém nem sabia os nomes deles de verdade. A não ser do René, né, Aramis, que depois descobriu. Então provavelmente nem a Aramina nem a Viveca tem os nomes verdadeiros delas. Também são disfarces. Não, elas mas tão tipo, fugindo assim, do mas tipo assim, dá pra entender porque o Aramis era fugitivo porque ele matou um cara. É. O Athos porque também matou. E o Porthos ninguém sabe. Porthos provavelmente ele saiu matando todo mundo mesmo porque Porthos Era sem escrúpulo. Ele não tinha escrúpulo nenhum. Ele não era um gentil homem, ele fingia ser um gentil homem. E aí, no caso delas, elas não tinham que esconder, porque a Viveca seria tipo a filha de um costureiro. A não ser que ela pegou uma tesoura e matou alguém. E a Aramina também era uma bailarina. Não, e até porque eu acho que a Viveca também deve ter o nome verdadeiro dela. Talvez Sim. porque ela fala lá, vamos voltar pra casa, esquecer tudo isso. Isso, então, tipo, no caso, a única que estaria escondendo o nome seria realmente a René. Talvez, no projeto principal, que todas elas eram uma princesas, realmente seria um nome diferente. Mas como esse projeto delas ser princesas foram deixados de lado, então esses são os verdadeiros nomes delas. Menos da René, no caso. Infelizmente, esse filme, se fosse pra falar de cada uma delas, teria ali umas 500 horas. Eu assistiria com todo prazer, mas infelizmente a Mattel não vai fazer. Eu não sei se é bom ou é mal, né? Porque realmente, como Se a a gente Mattel disse... fosse fazer hoje em dia, não ia ter mais graça. Não ia ser mais a dubladora, a mesma dubladora aqui no Brasil que ia As fazer a roupas Corinne. seria horrível, porque, como vocês sabem ali no filme novo, né, Mermaid Power, eu não consigo ver esse bolo sem pensar que é plástico, porque a Mattel tá fazendo tudo pra vender boneca. Ultimamente é isso, essa é a grande verdade. Nunca... Meio que sempre foi, Sempre né? foi, mas antigamente eles também arrumavam na animação. Não, eu porque já eles fiquei fizeram de triste. plástico o corpete ali delas, de Isso é sereia, falta o vídeo, isso é falta de vídeo. mas eles fizeram de plástico só pra vender boneca. Eu fiquei triste só de pensar que a Corinne, se fosse fazer um filme hoje em dia de continuação, não ia ter a voz da Flávia. Verdade, não ia. Não sei que a gente pegasse se fosse lá implorar na porta da casa dela. Mas... tudo bem, tudo bem. É a vida, né? Então, a gente torce para que a Mattel não faça esse tipo de continuação de clássicos antigos. De clássico não, dos filmes antigos, porque a gente ia acabar chorando do que sorrindo. É que a gente percebe também que a René, ela é outra princesa que é totalmente esquecida, né? Tipo, os produtores esconderam muito bem. Tipo, a Elina também era, que a gente já falou, que ela era Sim. pra ser a próxima rainha de Fairytopia, e ela também foi totalmente esquecida ali na fila do pão. Foi. Não era pra ser. É triste, não era pra ser. Foi triste. Eu queria a eles René cortaram. como princesa ali, tipo, pelo menos se eles dessem um toquinho a mais, assim, sabe? Mas não, Eu foi acho tudo que pra talvez Corinne. tivesse uma cena, porque como no livro tem uma cena que o Athos e o D'Artagnan conversa, que eles falam do passado, ainda mais que a René era muito mais fechada, ela teria aquela cena emotiva, sabe? De falar alguma coisa. Tipo, mais ou menos ali, uma cena ali parecida com a da Raquel e da Barbie, coisa lá que elas sim. param, conversa. Sabe uma coisa que eu acho super interessante também? Que quem meio que percebe o complô contra o príncipe primeiro é a René. A Barbie viu que tinha alguma coisa assim errado, mas aí a René, a gente, tipo, já, não, peraí, moço, peraí. Ontem foi o lustre que caiu. E hoje a máquina voadora dá problema? Porque ela, sendo da realeza, sabe dos perigos que tem. E sabe que não é, tipo... Talvez até ela qualquer já pessoa. correu algum desses riscos aí de assassinato. É, quando tá lá todo mundo, né, falando assim, não vamos confiar em ninguém, tá todo mundo, será que a gente não deve? Ela fica se olhando e a René já olha, tipo, confirmando. Não podemos confiar em ninguém. Não confie em ninguém. Não, e também é ela que faz lá o negócio, né? Tipo, se você não deixar a gente entrar, fia, vai azedar pro teu lado. Ela já tem ali umas atitudes, assim, um pouco mais diferentes das outras, né? Eu gosto. Não vamos sair daqui enquanto não falarmos com o príncipe. Eu exijo! Ela seria, eu acho que na minha opinião, ela seria a princesa perfeita da Barbie. Eu acho que ela seria a princesa que talvez Seria uma bateria ótima. de frente ali com a Annelise, ali no caso tava princesa. É a mesma coisa, mas... Tipo assim, eu tô falando É em porque- decisão ali com o porque a Annelise, ela falava, ela não conseguia fazer com todo mundo respeitasse ela sem saber que ela era uma princesa. e A René, ela já botava respeito, impunha entendeu? respeito pelo ela jeito bateria dela. de frente ali, tipo... Até porque no caso da Annelise mesmo, ela nunca saiu do palácio. É tipo uma coisa que talvez até a René aprendeu, sabe? Tipo, você vê, a Annelise deu uma aprendida, só que não totalmente. Mas, tipo, é um dos defeitos É ali. triste, ele sempre faz essas coisas pra não ofuscar a Barbie. Então, pova. Essa foi a teoria, misturada com fatos. Que assim, tem alguns fatos ali que a gente vê assim que... eu não sei não, hein? Mas infelizmente não teremos a continuação pra confirmar.
Eu até sugiro vocês depois assistirem um filme, só de pensar em todos que a gente falou do conto original versus com o filme da Barbie, pra vocês verem como é e a teoria, porque a gente assiste o filme de uma maneira completamente diferente. É, vocês veem aqui, Você tipo, vê os o traços. tempo todo ela era uma princesa que tava ali, então, né? Isso, aí você vê, tipo, no caso, lá, tipo, a Corinne com os traços do D'Artagnan, mais aquilo da simbologia que a gente falou no Dia dos Pais lá, que o Alexander era o D'Artagnan e a Ô, gente, Antoniette. falando uma coisa aí também, que, tipo, muita gente fala sobre a Renée, que fala que não gosta da Renée porque ela pegou e pediu dinheiro da Corinne, tava extorquindo o dinheiro dela, sendo que o negócio lá delas era de graça, né? Porque elas estavam morando ali no palácio. Só que eu acho que o pessoal não entendeu muito bem essa parte do me dá o dinheiro, passa $1. É, Ela tava pedindo dinheiro, não era exatamente pra pra ela... Corinne dormir lá. É, tipo, pagou aluguel, igual ser madruga, não. Ela tava pedindo porque como ela estragou o arco dela, ela, tipo, causou danos físicos a elas, sabe? Não tanto ali a Aramina, porque a Aramina, ela só se machucou. A Aramina também, todas elas Machucou, acabaram... só que, tipo, a outra tinha acabado de comprar um tecido. A outra, tipo, estragou o violino dela. Não, mas você falou danos físicos, mas as 3 caíram. Sim, Às vezes físicos, coisaram. morais e materiais. Então, o que Fizeram- aconteceu é que a Renée tava querendo dinheiro pra comprar um arco novo. Reembolsar elas ali de alguma forma, né? A pergunta que não quer calar, onde é que elas tiraram dinheiro pra comprar aqueles vestidos lá tudo? Porque a Aramina tinha coleção de pedrinhas preciosas. É, aí você não sabe se, tipo, era alguma coisa que a Renée guardava, sabe? Tipo... Porque o Atos também guardava algumas coisas, tipo, do passado dele. Ou talvez, se não for do Atos, ali da Renée, no caso, o dinheiro ali que pegou pra gente comprar os vestidos, as armas, seria no caso ali da Aramina, porque a Aramina também, de acordo com o livro, o Aramis... tinha mais dinheiro. Não O por Aramis causa só da economizava pra costureirinha, caramba. mas porque o Aramis economizava mesmo. Ele sabia administrar muito bem o dinheiro. Tanto que na hora do vamos ver lá, que eles pegaram o dinheiro lá do Anel da Rainha, o Atos falou pra ele cuidar do dinheiro depois. É, se eu não me engano, também tem uma parte do livro, não lembro se a gente chegou a falar aqui na série, que fala que ele seria um ótimo tesoureiro, a pessoa que cuida lá do dinheiro. Sim, sim. Então, É, ele era ótimo, escrivão. Aramis dava bem em tudo trabalho formal. Então, provavelmente ali elas juntaram os cofrinhos, porque a Corinne tinha um pouco de dinheiro ainda na bolsinha dela. Talvez a Aramina também tivesse, assim como no livro. Ela tinha um pouco mais de dinheiro que as outras, porque ela guardava. Aí a Viveca não tinha, porque a Viveca vivia gastando que nem um Force. Mas aí você verdade. vê que quem é menos parecido com o personagem é a Viveca. É. Eu acho que elas ficam pensando, se a gente não tivesse saído pra comemorar naquela hora, a gente tinha mais dinheiro pra fazer as coisas. Espero que tenha entendido que o dinheiro que ela pegou ali foi pra comprar um arco novo pro violino. É, gente, não foi pra extorquir dinheiro de ninguém, não. Agora fica a dúvida, será que ela devolveu o dinheiro no final? Eu acho que talvez não, porque ela ainda tinha que cuidar do estrago que ela fez no violino, porque encharcou o violino, talvez, sei lá o que, ia estragar por dentro, sabe? Reforma. Ou ainda ela daria pra Viveca pra ela comprar outro tecido pra ela lá. É, pode ser, vai saber. Ou comprar semente de rosa lá pra Aramina. Então, povo e pova, É nóis. fica aí. Tchau. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou desse vídeo, seja do contra e também dê um like. Se você acha que o mundo precisa saber disso, então compartilhe. E se você quer ver o próximo vídeo, é só você se inscrever aqui no canal. Ou nos siga no Instagram, @hipopoticamente. Tchau!